Hoje eu vou falar um pouco sobre complexo de inferioridade e como que esse complexo ele surge, como que ele se inicia, quais as características dessas pessoas e como que você consegue sair disso. Porque tem muitas pessoas que vivem uma vida inteira assim, nem sabem, elas não têm nem consciência do que aquilo representa e elas sofrem muito, perdem oportunidades. E eu era assim, eu posso falar que eu era assim. Em algum momento da minha vida, eu senti um conformismo grande com a situação que eu me encontrava e eu comecei a buscar formas de conseguir sair daquilo. E eu vou contar como que eu consegui sair disso. O complexo de inferioridade, ele tem início ali, na maioria das vezes, na infância, né? Então, de acordo com algumas situações que aquela criança passou, ela vai desenvolver algumas lentes algumas perspectivas sobre aquela situação. E, claro, uma perspectiva de uma criança, de uma situação maior, e ela vai colocar aquilo na cabecinha dela de uma forma inconsciente, e aí as ações dela, conforme ela cresce, vão sempre de acordo, em linha com aquela lente. No meu caso, a minha criação, eu tive problemas familiares, como todos tiveram, mas no sentido de privação, falta de dinheiro. Eu também já contei como isso estava relacionado à minha relação com a comida, ao fato de eu ter engordado. Mas não foi só com a comida. Então, a gente passou todo tipo de privação que você pode imaginar. E humilhação, privação. Eu sempre fui uma criança muito tranquila, muito calma, e eu amadureci muito cedo. Então, eu fui exposta a situações muito ruins muito cedo, e eu via os meus pais sofrendo, eu via a falta das coisas, e eu logo entendi o que aquilo significava, e eu tomei uma atitude como criança de entender, de ser uma boa filha, de não ser mais um problema para todos aqueles problemas que já tinham naquela época. Eu não queria ser mais um problema. Então eu sempre entendia tudo. Olha, a gente não pode ter isso. Eu entendia. Eu fui uma criança e adolescente muito tranquila com relação a isso. Mas isso não foi bom, porque eu me anulei. E aí na vida adulta, o momento que eu tinha que me impor, eu não conseguia me impor. Hoje eu consigo, mas até eu entender isso, eu sofri um pouco. E aí, nessa infância, com privação, com falta de tudo, de todo tipo de tudo básico ali que a pessoa deveria ter, a gente tinha uma casa, pelo menos, a gente, enfim, conseguiu ter uma casa, chegamos a morar de aluguel, a ser despejada, enfim, todo pobre, toda desgraça é pouca, né? Mas em um determinado momento a gente se estabilizou em uma casa, mas ainda assim tinha desemprego, tinha falta das coisas. E uma coisa que foi criando na minha mentalidade, eu lembro que a gente sempre a gente sempre ganhava as coisas dos outros. Então, era uma sensação, e eu lembro que meu pai reclamava muito, ele xingava muito, ele se sentia humilhado. Eu, criança, eu não via aquilo como uma humilhação, eu achava aquilo legal, né, eu tá ganhando algo. Mas eu escutava ele falando que aquilo era uma humilhação, que aquilo, que não sei o quê, que não sei o quê. Então, roupa dos outros, roupa usada, coisa usada, alimento, às vezes vinha lá alguém, algum familiar trazia uma cesta básica para ajudar. E aquilo foi criando uma mentalidade de vocês não são suficientes, vocês precisam de alguém para dar conta de vocês não dão conta de vocês sozinhos. Então, via aquele comportamento das pessoas, via os meus pais falando, e já automaticamente criou-se ali uma sensação, uma verdade na minha cabeça de nós somos piores que os outros, porque nos outros as pessoas conseguem se manter e nós não, a gente depende da ajuda dos outros. Então, a gente já se via menos que os outros. Então, se a gente ia em algum ambiente, a gente já tinha uma postura de entrar com a cabeça baixa, o ombro caído,
meio que pedindo desculpa ali por estar ali, como se a gente estivesse incomodando. E aí outras coisas, isso é uma coisa, tá? Que pode, pessoas que sofreram privações, problemas financeiros, e tiveram esses cuidados de doações dos outros, podem sim ter fortalecido essa mentalidade, esse complexo de inferioridade. Outras coisas que também contribuem, por exemplo, o sentimento de rejeição, às vezes rejeição de outras pessoas, de outros familiares, não que você fosse o mais pobre, por exemplo, mas talvez você tinha uma condição normal, você não era rico, mas eu também não passava fome, mas um familiar tinha algo melhor, e aí aquela coisa de criança, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo. E na visão de uma criança, já criou ali uma pequena verdade na cabecinha dela de fulano tem mais que você, fulano é melhor que você. Isso, quando vai fortificando na criação, são situações que vão fortalecendo aquela mentalidade, aquilo se torna uma verdade absoluta para a pessoa. E a pessoa, na cabeça dela, é muito óbvio. Na minha vida não dá certo porque eu sou pior que fulano. Na minha vida é isso porque aconteceu aquilo. Isso é muito triste, porque a pessoa vai vivendo e perdendo oportunidades por uma forma que ela se enxerga. Ela faz uma leitura de um cenário que aquele cenário ali não é permanente e ela vai vivendo, tendo ações permanentes pro resto da vida. No meu caso, eu tive essa criação e eu sempre me sentia patinho feio no meio de tudo e todos. E para ajudar, tinha questão do peso, tinha questão... Então, autoestima zero, eu não tinha... Eu me achava o pior, o cocô do cachorro, assim, não tinha... Mas algo dentro de mim, eu sempre fui muito enxerida. Eu sempre fui muito inquieta. Então, apesar de eu me sentir muito ruim com todo esse cenário, alguma coisa dentro de mim falava muito forte: esse aqui não é seu ambiente. Eu não me sentia naquele ambiente. Eu poderia muito bem abraçar aquele ambiente ruim e falar: eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer aqui. Mas eu tinha e tenho muito forte, eu sabia que eu não gosto disso. Eu não gosto, eu me sinto mal, me sinto inadequada, mas eu não gosto dessa situação e eu quero sair dela. Eu só não sei como. Então eu sempre fui enxerida, então eu sempre fiquei procurando ser diferente, e sempre que eu podia ser diferente em algum aspecto, eu tentava ser, porque eu rejeitava aquilo, então eu queria ser o oposto daquelas pessoas. Mesmo assim, eu tinha essa dificuldade, então eu pedia desculpa por existir, buscando meu lugar, mas pedindo desculpa por existir. Eu lembro de uma situação também que aconteceu quando criança, e que isso deve ter acontecido com tanta gente, mas que fortaleceu, você ter passado alguma situação na sua infância ou adolescência em que alguma figura de autoridade tenha te exposto em uma situação. Pode ter sido pai ou mãe, pode ter sido professor, pode ter sido alguém da igreja, alguém que representasse alguma liderança para você, algo assim. E comigo, eu lembro que foi na escola, de uma situação de professor chamar lá na frente, e eu pequenininha, eu criança, não sabia, eu tinha medo da escola, eu não tinha amigos, enfim, bem pequenininha, no início mesmo. E eu chorava muito na escola, e eu lembro da professora me perguntando algo na frente de todos, eu não sabia responder, e ela falou: vai lá na frente e responde, escreve na lousa. E aí eu já comecei a chorar, e eu devia ter 6 anos, sei lá, não sei que fase escolar, mas eu lembro que era bem pequena. Mas eu lembro de todos os detalhes daquele dia. Eu lembro da minha lágrima caindo no meu rosto. Eu lembro do tom de voz da professora. Eu lembro das pessoas me olhando. E aquilo me marcou tanto que eu já tinha aquela coisa em casa, e foi uma reafirmação de: você não é boa, na hora que você foi colocada à prova, você não soube falar. E aquilo
ficava na minha cabeça e eu me sentia inadequada, eu me sentia até na hora de me expor. Então, além de tudo, eu criei um mecanismo de defesa de não se exponha. Não se exponha porque a hora que você falar vai acontecer aquilo de novo. Claro, eu tô falando isso hoje porque eu sei, mas na época eu não sabia, eu fazia inconsciente. Então eu era aquela adolescente depois que não tomava frente, não queria falar em público. Às vezes eu estava sabendo ali falar, mas eu não queria me expor porque aquilo poderia trazer à tona aquele sentimento ruim que eu tive. E eu não queria sentir aquilo nunca mais. Então todas essas situações que vocês possam ter passado também, situação de bullying, situação de rejeição, situação financeira, pessoas, figuras de autoridade que tenham te exposto a algo, tudo isso pode fortalecer essa mentalidade e aí você começa a agir como tal. Você começa a agir como se você fosse a pior pessoa do mundo. Você não quer se expor a uma situação porque você acha que você não vai dar conta, ou você não quer ir conversar numa roda de pessoas porque você não se sente merecedor de estar lá, porque você se sente pior que aquelas pessoas, ou você evita de participar de situações de torneio, campeonatos, de situações que envolvam muitas pessoas porque você não quer aparecer. E você percebe o quanto de oportunidade que você perde nisso. E você sofre porque você se isola. A tendência natural dessa pessoa é se isolar cada vez mais, o que não é bom. Não faça isso, porque ninguém vive sozinho. Então você começa a se isolar, você começa a engordar, começa a ter maus cuidados da sua aparência, você não quer se desenvolver, você começa a fazer tudo o contrário do que você deveria, porque, de novo, por conta de uma situação ruim que aconteceu lá atrás, que pode ter sido verdade, ou talvez algo que não foi verdade, mas você se sentiu assim daquele jeito. Talvez uma situação de rejeição não quer dizer que alguém de fato te rejeitou, mas você se sentiu rejeitado e tomou aquilo como uma verdade. E você está repetindo esse padrão até hoje. E não é porque algo ruim aconteceu que você está condenado a viver ruim para sempre. Situações ruins acontecem, mas você não pode levar como uma verdade aquilo que já foi. E é isso que eu tenho em mente hoje. Se eu fui uma criança de uma família que passou dificuldade, uma criança que teve dificuldade ao se posicionar quando era pequena, eu não sou mais. Aquela criança não existe mais, aquela criança cresceu e eu não posso permitir que ela continue existindo. As pessoas, elas crescem de tamanho, mas aquela criancinha continua lá. Você precisa ter uma autorresponsabilidade de falar: aquela criancinha já não existe mais. Eu existo agora e eu que vou assumir a responsabilidade. Se quando eu era criança faltou por conta dos meus pais, hoje eu sou dona de mim. Eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu tenho minha responsabilidade, eu tenho minha rotina. Eu cuido de mim. Então eu sou minha própria mãe, eu sou minha própria treinadora. Por mais que coisas ruins aconteceram, hoje você está no comando. E você tem que tomar as rédeas da situação para não deixar algo do que já passou voltar à tona. A forma que eu consegui começar a sair disso, a primeira coisa foi o inconformismo. De novo, eu sempre fui enxerida. Por mais que eu estivesse numa situação ruim, aquilo não me pertencia. Eu falava: não gosto disso, não gosto disso. Então eu não me sentia bem em lugar nenhum. Vou dar um exemplo. Eu morava em uma região periférica. Eu detestava morar lá. Eu falava: eu não pertenço a esse lugar, eu não gosto das pessoas daqui, eu não me sinto à vontade aqui, eu não gosto daqui. Só que quando eu ia num lugar melhor, eu ia numa loja de roupas caras, por exemplo, eu não me sentia bem lá, porque eu não sentia que eu pertencia àquele lugar. Eu queria pertencer, mas eu lembrava do meu passado. Eu falava: eu não pertenço, como que eu passei todo esse problema, esse histórico, e eu vou numa loja de roupa cara? As pessoas não querem me atender. E olha a minha mentalidade, já tinha passado, as pessoas nem sabiam do meu passado, mas eu achava que eu não era merecedora de estar lá.
É muito ruim isso, você passar em frente a um lugar que você quer muito ir e você, eu não vou por conta da minha aparência, ou por conta, eu não tenho assunto. Eu fiz muito isso. Mas, quando eu tinha esse inconformismo, ele sozinho não resolve, tá? Mas ele já é uma ponta para você iniciar. Quando eu entendi que eu não me sentia adequada, eu sabia onde eu não me sentia bem. E eu sabia que tinha um lugar que eu achava legal, mas eu não me sentia merecedora dele. Foi a hora que eu entendi, de fato, que a autorresponsabilidade ela é muito importante. Foi só quando eu coloquei a mão na massa para falar, eu que mando nesta merda, eu que vou resolver isso aqui, e quem quiser achar ruim, que ache. O meu processo de emagrecimento foi basicamente isso, foi quando eu tomei a rédea, quando eu tomei a frente e falar, não interessa o que aconteça, eu vou fazer, porque ninguém vai fazer por mim, eu vou fazer. Eu comecei a mudar a minha autoimagem, eu comecei a mudar os meus resultados. E primeiro veio o resultado físico e estético. Quando o resultado estético começou a aparecer, eu comecei a ter resultado em outras frentes e as pessoas começaram a me notar diferente como pessoa. Então tudo começou a se alinhar em torno da imagem que eu estava construindo. Então eu já mudei a minha perspectiva, eu mudei a minha forma de falar, de se posicionar, eu comecei a me permitir errar e falar, não interessasse a opinião dos outros, porque não importa a opinião dos outros, gente, os outros, na verdade, eles vão falar sempre, eles vão reclamar, vão falar, então, assim, isso já nem me abala mais, mas eu tive essa iniciativa de inconformismo, mas autorresponsabilidade muito forte de toma as suas decisões. Quando eu casei isso, começou a dar certo. Hoje eu consigo ir numa loja de roupas caras e eu me sinto adequada, porque eu me sinto merecedora de estar lá. Eu sei do quanto eu ralo, eu sei do quanto eu estudo, do quanto eu trabalho, eu sei que a minha aparência condiz hoje com aquele ambiente que antes eu não sentia condizente por estar acima do peso. Hoje eu me sinto merecedora de viver coisas novas. Se eu passei no passado alguma privação, já foi, já sofreu, já passou. Aí eu vou ter que ficar condenada a sofrer o resto da vida? Não vou. Então, o que eu não aproveitei, eu vou aproveitar agora e eu vou dar continuidade e aquilo vai fortalecer cada vez mais. Se eu puder te dar um conselho hoje e você tivesse identificado com esses exemplos que eu falei, saiba que o complexo de inferioridade, ele vai te privar muito. Ele vai te fazer sofrer de uma forma que ninguém mais sabe, só você sabe. E essa inadequação, ela tende a aumentar e fazer você se isolar dos outros. Corta isso. Eu tô te dando um caminho de como que você corta. Tenha muito claro em mente que uma situação ruim do passado, por mais que seja verdadeira, não define o resto da sua vida. A vida é feita de etapas e de fases. E se uma foi ruim, agora eu vou construir uma nova. A outra coisa pode ser que o seu passado foi ruim porque você dependia de outras pessoas. Hoje você depende de você. Então, não cabe mais reclamar de mas o meu pai me criou assim, a minha mãe me criou de assado, faltou tal coisa, faltou, mas papai e mamãe já foi. Você é o adulto agora, você é que tem que correr atrás do prejuízo, por mais que seja verdade tudo isso. Então, esquece esse papo, esse vitimismo de passado e não se compara com ele, você não se compara no mau sentido, se compare na sua evolução, de como eu era e como eu estou hoje, mas não fica querendo repetir os padrões do passado. Eu te garanto que se você colocar isso em prática, você vai conseguir sim sair desse ambiente, dessa situação ruim, e aos poucos você vai ver resultado em toda a sua vida. E fica como dica que a autoimagem, ela ajuda muito. Você se propor a melhorar a sua imagem, que é algo que está só na sua mão, a melhorar a sua saúde,
ou a fazer algo que você tenha sucesso, tenha resultado, fazer um esporte, fazer um curso, fazer algo, valorizar alguma qualidade sua, isso vai te diferenciar dos outros e vai fazer você sim ter resultado. Então, se você gostou desse vídeo, desse assunto, curte aqui, compartilha com quem está sofrendo pelo mesmo e me conta nos comentários o que você acha que você precisa mudar, o que você acha que do seu passado tem interferido, e vamos conversar para a gente poder trocar ideias, trocar experiências, mas sempre pensando em crescer e se desenvolver. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado.